Prezados amigos e irmãos, vamos dar sequência às nossas gravações sobre o tema Ninguém Nasce Pecador. Vamos nos valer agora da parábola do filho pródigo, mais especificamente sobre a família do filho pródigo. E vamos qualificar, vamos ver o perfil de cada um dos membros daquela família. Lembrando que esse é o nosso 8º vídeo sobre esse tema, Ninguém Nasce Pecador. Bem, o pai do filho, da família do filho pródigo ali, da parábola do filho pródigo, o pai representa Deus. O pai é uma representação do próprio Deus. O filho mais velho, e vejam bem isto, o filho mais velho é uma figura do próprio Senhor Jesus. O filho mais velho é uma figura de Cristo. E o filho mais novo é a figura do ser humano em geral. A partir de um determinado momento, ele é a figura daquele que crê, que aceitou o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Bem, vamos chamar a atenção para um texto aqui a respeito do filho mais velho da família, que é uma figura de Cristo. Versículo 29, capítulo 15 de Lucas, versículo 29. Ele deu uma declaração muito importante. O filho mais velho da família do filho pródigo. Disse ele: eis que te sirvo, se dirigindo ao pai dele, que representa Deus. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegar-me com meus amigos. Vejam aqui o filho pródigo se dirigindo a Deus, né? O pai da família é uma figura de Deus. Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca ter transgredido os teus mandamentos. É importante notar algo importante aqui, que não é uma declaração feita de qualquer jeito e nem a qualquer pessoa, né? Não é o caso, por exemplo, daquele jovem mancebo de qualidade que disse ao Senhor Jesus que seguia todos os mandamentos, que observava todos os mandamentos, mas o Senhor Jesus logo o pôs à prova e ele caiu em contradição. Aqui, o filho mais velho da família do filho pródigo faz essa declaração ao próprio pai, ou a Deus, uma figura de Deus. E diz isso: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido os teus mandamentos. Só tem uma pessoa que nunca transgrediu os mandamentos de Deus, que foi o próprio Senhor Jesus. E é interessante observar que a resposta do pai da família, que representa Deus, foi a seguinte, versículo 31. Ele diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Essa foi a resposta do pai, que representa Deus, ao filho. Ora, sendo ele o próprio Deus, se houvesse alguma mentira na declaração do filho, se houvesse alguma inverdade na declaração do filho, de que natureza fosse, o pai iria mostrar naquele momento. Mas não. A afirmação do pai da família do filho pródigo, que representa Deus, foi exatamente confirmando o que o filho disse. E mais, acrescentou mais ainda: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas
são tuas. Percebam aqui? Ora, só quem está sempre com o Pai, e todas as coisas do Pai é do Filho, é o próprio Senhor Jesus. Aliás, vamos ver o que o próprio Senhor Jesus disse lá em João 17:10. João 17:10. João 17:10. Vamos lá? Disse o Senhor Jesus fazendo uma oração, falando com o Pai. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Parece que é a mesma, né, declaração. O Pai fala com o Filho e o Filho fala com o Pai confirma o que o Filho diz. Então temos aí, no filho mais velho da família, do filho pródigo, uma figura exata de Cristo. Alguém poderá até dizer, mas ele foi egoísta com irmãos, isso não é coisa de um que se faça e tal. Ora, nós temos que entender que o próprio Senhor Jesus, certa feita, demonstrou indignação contra o pecado. O que o filho pródigo fez, dizendo que, reclamando com o pai, que o irmão desperdiçou a fazenda dissolutamente, foi uma indignação contra o pecado apenas. Aliás, Davi também foi uma figura de Cristo. Ninguém nega isto. No entanto, Davi teve pecados horrendos, mas é reconhecidamente uma figura de Cristo. Então, o filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, é uma figura de Cristo. Ou seja, está sempre na presença de Deus. Como diz o versículo 31. Eis que tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Disse-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Perceba aqui, então, uma coisa importante que acontece nessa família do filho pródigo. No caso do irmão mais velho, não houve morte espiritual. Porque ele está sempre na presença do Pai. E a morte espiritual, como já demonstramos várias vezes, é se afastar de Deus, é cometer o pecado, é sair da presença de Deus, é ser expulso da presença de Deus. Porque a pessoa, quando peca, Deus não permanece na presença de Deus. Então, ali reinava a vida. Não havia morte espiritual. No caso do filho mais velho. Então, uma prova de que ninguém nasce pecador. E agora vamos então estudar o filho pródigo propriamente dito. Ora, chegou num dado momento da sua vida, ele pediu ao pai, pai, me dá o que tu tens, o que é meu, que eu vou cuidar da minha vida. Então, até aquele momento da sua vida, ele se dirigiu ao pai, pai, me dá o que é meu. Ou seja, dali para trás, desde o nascimento até aquele momento, ele viveu na presença do Pai. Ou seja, ele viveu sem pecado. Ou seja, ele estava vivo, ele não morreu espiritualmente. Ele não nasceu morto, como insinua essa doutrina satânica chamada doutrina do pecado original. Então, o filho pródigo, propriamente dito, teve uma fase da sua vida, o início da sua vida foi convivido na presença de Deus. Não é mesmo? Mas chega naquele momento, o que acontece? Pai, me dá o que tu tem, que é meu. Me dá a herança que me pertence. Aí aconteceu o quê? Ele se afastou da presença de Deus. Aí aconteceu o quê? A morte espiritual. Aí aconteceu o quê? O pecado. O pecado entrou na família, entrou na vida do filho pródigo. Só a partir daquele momento. Aí ele viveu dissolutamente, né? Viveu
desperdiçando toda a sua fazenda, tudo aquilo que tinha ganho, perdeu tudo que tinha e foi ao fundo do poço quando foi comer com porcos. Para quem não sabe, porcos é uma figura de Satanás, né? Então ele foi comer com os porcos. Aí me veio a memória. Eu tinha tudo na presença de meu pai e hoje vivo aqui desse jeito. Voltar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse foi o regresso do filho pródigo. Ali houve o quê? A salvação. Mas até então ele estava morto espiritualmente. Então demonstramos aqui, com essa explicação sobre a família do filho pródigo, que ninguém nasce pecador. Agradeço a atenção de todos.